Leitura dos Escritos Sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. O vício do remédio. É bom que vocês fiquem atentos e observem que quando se toma, por exemplo, algum remédio para dor de estômago ou de cabeça, ou ainda para convulsões gástricas, ocorre uma melhora temporária. Mas depois esses mesmos males voltam a se manifestar como consequência dessas medicações digestivas ou analgésicas. Ao serem ingeridas, tais substâncias produzem naturalmente um aumento de apetite e também tornam mais acentuado o sabor dos alimentos. Surge daí a ilusão de cura e, como resultado, em qualquer sensação de mal-estar, as pessoas voltam a usar o mesmo remédio. Cria-se assim uma dependência viciosa, semelhante à causada por qualquer outra espécie de droga. Inicialmente, por trazerem alívio imediato, as dosagens são insignificantes, de apenas uma vez por dia. Com o passar do tempo, a quantidade vai sendo aumentada gradativamente, chegando ao ponto de uma necessidade cada vez maior de medicação para sanar o mesmo mal. Dá-se um processo semelhante ao do viciado, que para escapar do sofrimento ingere quantidades enormes de drogas, as quais procura adquirir de qualquer maneira. Há ainda a diferença de ação entre a droga propriamente dita, cujo resultado é rápido, e os remédios tomados em casos de doenças. Estes, por agirem mais lentamente, não causam medo e a população os ingere sem pensar nas consequências. Eu acho que se todos os mameritô já estiverem bem esclarecidos, sabendo perfeitamente que qualquer remédio é droga, torna-se muito mais fácil orientar as pessoas que procuram jorei. Vejam, por exemplo, o que acontece nos casos de tuberculose. O doente toma hidrazida, sente que a febre baixa e o apetite aumenta. Como resultado desse processo, a pessoa começa a engordar e acha por isso que foi curado, ou pelo menos melhorou muito. Entretanto, é comum, após 2 ou 3 semanas, voltar ao estado anterior, com um agravante. O vírus da tuberculose se apresenta mais pernicioso ainda. É, portanto, uma situação parecida com a do drogado, que só vai sentir a degeneração orgânica depois de algum tempo. Como está aumentando a cada dia no mundo espiritual a ação purificadora, muitas drogas, cujo efeito durava até 1 ano, atualmente estão perdendo a capacidade de curar. É comum serem ouvidos comentários de que tais remédios não conseguem mais produzir resultados satisfatórios, embora em outras ocasiões fizesse grande sucesso. Torna-se, pois, necessário que vocês meditem profundamente sobre esse assunto para entenderem de fato o que é o remédio. É muito desalentador perceber que tais verdades nem passam pela cabeça da maioria das pessoas. Quer dizer, elas ficam totalmente dominadas pela superstição dos remédios. Não são capazes, portanto, de perceber que estão doentes porque ingeriram substâncias estranhas ao organismo. Também é importante entender que o corpo humano não mudou de 20 ou 30 anos para cá. Continua funcionando dentro da mesma lógica com que foi criado há milhares de anos. Então, não lhes parece estranho que o efeito das medicações não seja igual ao de alguns anos atrás? Até entre os médicos ouve-se dizer que antigamente os remédios curavam muito mais. Será que ocorreu alguma mudança no organismo do ser humano? Ou existe agora outra causa para não estar havendo curas como antes? Por outro lado, se pensarmos um pouco mais,
vamos verificar que o processo de fabricação de remédios não mudou muito. Estão sendo elaborados mais ou menos como antigamente. Acho que esse fato deveria proporcionar aos médicos algum motivo de dúvida. Contudo, só acham muito estranho que o efeito não seja tão compensador quanto em outros tempos. É certo, porém, que mesmo surgindo dúvida, nunca vão descobrir a verdade. Muitas vezes até constatam que doentes, considerados definitivamente incuráveis pela medicina, são recuperados com facilidade pelo jorei. Entretanto, só acham estranhas tais ocorrências, nada mais além disso. Contudo, do meu ponto de vista, considero realmente absurdo esse comportamento incrédulo. É mesmo difícil entender o pensamento da medicina. Raciocínio semelhante se aplica ao vício do adubo, que é também um tipo de droga. Por exemplo, se num ano foi adicionado sulfato de amônia ao solo e a produção melhorou, no ano seguinte os agricultores vão acrescentar novamente essa substância, achando que ela é necessária para as plantas, até chegar o momento de a terra ficar totalmente viciada em nutrientes artificiais. Entretanto, ninguém consegue perceber um fato tão simples. Pode-se, portanto, concluir que tanto os adubos como os remédios seguem o mesmo processo de utilização e trazem ambos consequências desastrosas. Apesar disso, quem os usa não percebe. Sintetizando, não seria errado pensar que o mundo inteiro está viciado em drogas. Bom dia. Obrigado pela presença, né, de todos, quem está em casa também, junto na oração. Desde que eu conheci, né, o jorei, eu conheci pelo fato de estar purificando, né, muito forte, com uma alergia muito forte, e eu vivia à base de medicamento. E chegou um momento que eu não aguentava mais e chorava e pedia para Deus uma ajuda, né, porque eu já tinha fé em Deus. E eu achava que Ele ia me ajudar. Porque eu estava numa vida só de tomar remédio. Eu não queria mais isso. Eu queria ficar bem, né? Ter a minha sanidade boa, porque também não conseguia nem fazer as coisas direito, porque a preocupação era muito grande. Não dormia direito. Então eu queria realmente que aquilo ficasse melhor, né? E foi quando eu, de tanto pedir, encontrei uma pessoa que me levou para receber jorei. Acredito que foi Deus que ouviu minhas preces, né? E à medida que eu recebi jorei, fiquei curada muito rápida. E foi um alívio muito grande não ter mais aquilo que eu tinha. Um bem-estar muito grande, não só físico, mas emocional, espiritual também, que na época eu não me dava conta, mas o espírito também melhorou. E eu fiquei muito agradecida e querendo saber como, levantando a mão, algo que o médico não estava conseguindo curar, porque eu vivia na dependência de remédio, não podia parar o remédio, que os sintomas apareciam. E eu fiquei livre de tomar remédio. Para mim aquilo foi uma graça, porque eu não queria viver dependente de remédio. Assim como nós estamos a falar aqui que o drogado, ele usa a droga para quê? Porque emocionalmente ele não está bem. Então ele busca coisas para dar uma sensação melhor. Só que a droga, ela engana, porque na hora você se sente bem. Mas quando o efeito para, o corpo reage, você se sente muito mal. E para você não se sentir mal, de novo você usa a droga. É igual, como qualquer remédio que você toma. Você toma para ter alívio da dor, da sensação, e depois que o efeito do remédio passa, você volta a ter de novo. Aí você volta a tomar remédio de novo. Então eu não sei quem ainda não conhece jorei ou não recebe jorei, como se sente nesse vício de estar sempre tomando remédio
e não curar a doença, e passa os anos, quando vê 20 anos tomando medicamento, e não é só um, daqui a pouco está tomando vários. Eu, pelo menos, eu queria me ver livre disso, e agradeço até hoje não precisar tomar remédio, porque eu acho que é o desejo de todo mundo, né? Sem dúvida. Eu acho que alguém gosta de ter que ir no médico toda hora, ficar em filas intermináveis, aguardando, esperando o resultado do exame, ir para casa com uma receita, comprar remédio, gastar dinheiro, ficar tomando remédio toda hora. Eu acho que ninguém quer isso, né? E para mim, então, de tanto eu pedir, Deus me respondeu. Para quem não acredita em Deus, eu acho que a única saída é essa mesmo, né? Se segurar na ciência. Não que a ciência não seja importante, ninguém fala isso, eu acho muito importante. Mas a gente tem que usar a lógica, a gente tem que raciocinar e ver. Se não está tendo resultado, alguma coisa está acontecendo. Então, quem não acredita em Deus, que tem a firme fé na ciência materialista, na matéria, sim, essas pessoas vão se agarrar nisso, né? É o que elas acreditam. Mas eu não entendo quem se diz acreditar em Deus, não importa qual religião segue, não importa qual é o nome que é dado, cada religião se usa um nome para Deus, Deus é o único e esses são vários ao mesmo tempo. Mas essas pessoas que se dizem ter fé não confiam, não acreditam que vão ficar curadas. Porque assim como Deus criou o universo, Ele criou o ser humano com uma capacidade de se regenerar, de purificar, de limpar a sujeira que Ele mesmo, o ser humano, botou para dentro, e Deus deu dentro do corpo dele tem esse poder de jogar para fora, de limpar. Por isso a gente tem febre, por isso a gente tem tosse, para ajudar nesse processo. E é maravilhoso, não tem erro nenhum, Deus criou perfeito. Assim como Ele criou a terra onde planta o alimento perfeita, ela tem tudo o que precisa, todos os nutrientes. Mas o ser humano joga sujeira, joga veneno, por isso que ela fica ruim, ela fica impura. Aí ela começa a não dar resultado, não nasce, ou se nasce, vem muito bicho atrás desse mau cheiro, dessa sujeira. Então, desde que Deus criou o mundo, a terra foi feita assim e sempre se plantou. Lá muito atrás não se colocava nada e o alimento nascia. Ou, por exemplo, na floresta, quem que aduba a floresta? Não tem árvores imensas que crescem saudáveis? É um ecossistema, tudo se respeita ali. Deus criou assim, né? Mas o ser humano acha que Deus não criou direito, ele quer mexer. E quando ele mexe, o resultado é muito ruim. Isso, o ser humano não mexe só com a terra, não mexe só com o corpo dele, o ser humano mexe com a atmosfera, o ser humano mexe com a natureza toda. E o resultado vem, e quando vem, não adianta reclamar, não adianta culpar o governo, a chuva inundou, porque tem isso, porque aquilo, porque não limparam o bueiro. Não, é porque o ser humano mesmo com sentimento errado, por não respeitar a natureza, por não respeitar Deus, está na natureza, está em nós, é esse resultado que dá. Então eu só tenho a agradecer pelo dia que eu conheci o Jorei e de não precisar tomar nenhum tipo de medicamento. Eu vou morrer, com certeza, porque Deus criou assim. Deus criou o ser humano para nascer e renascer nessa evolução, para cada vez mais ele evoluir. Evoluir para quê? Evoluir para ele encontrar a partícula divina que tem dentro dele e se tornar um Deus aqui na Terra. Uma divindade. Não o Deus criador, mas uma divindade, porque a gente tem um pedaço dele. E a gente se tornando uma divindade, a gente não vai mais desrespeitar a Deus, a gente não vai mais entrar em coisas que é a área de Deus, a gente não vai mais
tratar a natureza como a gente trata, a gente vai tratar com respeito, a gente vai tratar o ser humano com respeito, a gente vai poder emanar luz, porque a partícula divina é luz pura, e esse é o objetivo desse nascer e renascer. E por isso Deus quer que a gente fique com saúde, por isso Ele deu isso de a gente purificar. E o jorei nada mais é do que uma ajuda para você passar por esse momento de purificação. E ainda tem uma vantagem, você não fica com medo da doença. A doença para você é algo que você conhece, que você sabe por quê. Se você come muita coisa porcaria, você fica mal, porque seu corpo vai jogar para fora, mas você tem conhecimento da besteira que você fez, então você vai ter que aguentar o momento do seu corpo jogar para fora. E o jorei vai ajudar a fazer isso. Então, tem que respeitar também o corpo, né? Se alimentando melhor, para depois não culpar ninguém, né? Aí não ficar falando que não tem remédio na praça para vender, não tem hospital, não tem vaga nos leitos, não vai precisar de nada disso. Isso seria o ideal, né? E eu fico feliz por ter tido o privilégio de poder, Deus me dá a permissão de conhecer. Eu gostaria que muita gente também pudesse conhecer. Bom, gente, muito obrigada e um bom dia.